telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje o meu entrevistado é o Dr. Fábio Gabos Álvares, que é advogado aqui em Bauru e região e também é professor das disciplinas de Direito Constitucional e Direito Internacional, além de outras, né, Dr. Fábio? Sim, eu tenho desenvolvido juntamente desde o início da Faculdade de Direito, do curso de Direito do IESB, a disciplina de Sociologia do Direito, Direito Constitucional, a Democracia, Direitos Humanos e Direito Internacional Público e Privado. Fábio, vamos aproveitar, né, e vamos entrar no âmbito da Constituição, né, certo? Os artigos da Constituição, muitos deles, a maioria já estão regulamentados, ainda tem outros, né, que precisam de regulamentação. Mas o que está acontecendo que muita coisa agora está sendo discutida lá no Supremo, Fábio, se não é constitucional? Por que isso está ocorrendo? O que acontece, professor, é que a sociedade, ela se desenvolve, ela evolui. E o legislador, principalmente o infraconstitucional, né, o constituinte derivado, ele vai adaptar a Constituição às realidades sociais. Então, às vezes, o constituinte demora um pouco para regulamentar as questões no âmbito constitucional, mas a sociedade já vem desenvolvendo aquelas situações de uma maneira mais prática, né? Então, o direito, como sendo um fato social bastante dinâmico, né, ele tem essas duas características, o dinamismo de estar sendo escrito a todo dia e também a característica da estática, de dar segurança para o cidadão na sociedade. Nós temos algumas situações, como essa decisão que reconheceu a união homoafetiva, é uma decisão em um caso específico. Não houve nenhuma determinação por força do Supremo, dizendo que é uma súmula vinculante ou que existe repercussão geral nesse sentido. Mas já estabelece o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, por um bom senso, os magistrados deveriam acolher como uma situação fática. Mas a garantia dos juízes, magistrados também, previstos lá no artigo 63, 62, 61 da Constituição Federal, garantem a autonomia também. Então, o juiz ele vai aplicar a lei ao caso concreto. Se ele interpretar a lei de uma forma, aí ele estará sujeito ao duplo grau de jurisdição e assim por diante. Mas, o que é bastante interessante deixar consignado é que a Constituição ela demora um pouco, ela tem um interstício de tempo para se adequar à realidade social, porque a sociedade é bastante dinâmica realmente. E o Supremo, Dr. Fábio, tem inclusive agora discutido, né, questões até de ordem trabalhista, certo? Como, por exemplo, a questão do aviso prévio, né, certo? Que até então, segundo foi colocado, né, já estava previsto, mas não estava sendo aplicado de uma forma correta, né, certo? Por que essa demora? Porque isso significa que podemos ter muitos direitos que ainda estão estacionados? Não seria bem essa expressão, porque existem as normas programáticas, as normas de eficácia contida, as normas que dependem de regulamentação. No caso específico das questões trabalhistas, a Organização Internacional do Trabalho, com assinatura de tratados e assim por diante, depois ela vai exigindo dos países signatários a sua incorporação, né? Então, a adaptação da Constituição com alguns tratados internacionais gera essa legislação, esses julgamentos específicos do Supremo Tribunal Federal. Então, algumas questões que ficam dependendo da aprovação do Congresso Nacional, do Tratado Internacional que já foi assinado há
5, 10, 15, 20 anos. O senhor veja bem, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, ele é assinado em 1966, se eu não me engano, com regulamentação a partir de 92 no Brasil. Então, o Fernando Collor de Mello começou a rever, e o Fernando Henrique Cardoso também na presidência da República começaram a submeter ao Congresso, exigir do Congresso as votações de incorporações por culpa da globalização e de outras benesses que o Brasil conseguiu no âmbito internacional. Até rolagem de dívida externa em relação ao Fundo Monetário Internacional exigiu do Brasil alterações constitucionais. Interessante nós termos em mente o que está acontecendo na Grécia hoje. A Grécia é membro da Comunidade Europeia desde 1986, se não me engano, e ela tinha um sistema econômico inflado. O Brasil, na época do governo Fernando Henrique, especificamente a partir de 1994, emendas 14, 15, 16 em diante, até as emendas recentes, nós percebemos uma influência do direito internacional público, dos tratados internacionais, do âmbito de competência da ONU, da Organização Internacional do Trabalho, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, exigindo uma conduta interna do país para que ele se adapte à realidade internacional. Então, na época do Fernando Henrique, por exemplo, o Brasil tinha uma dívida e precisava rolar a dívida. Ele precisava de um empréstimo para pagar uma parcela, para que essa parcela fosse paga no futuro. O Fundo Monetário Internacional falou assim: legal, Brasil, o senhor então mude o seu sistema, seu poder executivo, o senhor mude o seu poder judiciário, o senhor mude o seu poder legislativo. As primeiras emendas que alteraram o poder executivo e o sistema previdenciário surgem em 1998, emendas constitucionais número 19 e 20. Depois nós temos a reforma do judiciário, a tão temida fiscalização externa do judiciário com a criação do Conselho Nacional de Justiça em 2004, emenda constitucional número 45, e depois as reformas do Poder Legislativo, inclusive diminuindo o tempo de intervalo entre as sessões legislativas e tal. Então, o Brasil se adaptou. A nossa Constituinte fez as reformas determinadas pelos organismos internacionais. Aí o professor Said já vai me perguntar: e a soberania? Como fica? Na verdade, não ofende a soberania essa exigência, porque o próprio conceito de soberania, nós temos encontrado na doutrina mais recente, o próprio conceito de soberania, ele vai sendo reescrito, ou vai tendo um novo conceito do que é a soberania. A soberania é um dos elementos do Estado, né? População, território e soberania, que aí o país se adapta. Na globalização, por exemplo, nós temos a necessidade de um mercado internacional onde o Brasil faz parte. Com essas alterações, o Brasil passou de devedor para credor do Fundo Monetário Internacional. Nós fazemos parte hoje de uma das maiores potências econômicas a longo prazo, né? E, infelizmente, vemos o que está acontecendo na Grécia. Uma resistência do povo grego em relação à previdência social, aposentadorias e assim por diante. Nós percebemos nos últimos 10 anos as questões previdenciárias aqui no Brasil que são alteradas. Nessas reformas constitucionais a que me referi, os orçamentos dos poderes, 50% do orçamento não pode ser excedido com o pagamento de folha. Os aposentados e os ativos não pode passar de 50%. Então toda essa reestrutura do Estado é
exigência desses mecanismos que o Brasil se submeteu de uma forma positiva, é claro. Mas quando, doutor Fábio, quando a Constituição nossa foi promulgada em 88, né, certo? 88, né? Esse foi o ano da promulgação da última Constituição. Colocaram que foi uma Constituição, uma carta muito discutida, certo? Uma ampla Assembleia Constituinte, né? E que a partir dali praticamente não haveriam mais modificações. Isso não aconteceu, né? Pelo número de emendas constitucionais, a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, já podemos dizer que é uma colcha de retalho já, não é isso? É um ponto de vista. Se partimos do princípio que a Constituição tem 23 anos, né? 5 de outubro de 88 para junho de 2011, são praticamente 23 anos. Estamos na Constituição, a última emenda constitucional é a número 66 de 2010, a que determinou que o divórcio, o fim da sociedade conjugal, se dá pelo divórcio, né? Alteração do parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal. São 66 emendas constitucionais em 23 anos. E outras virão provavelmente, né, doutor? Com certeza. Mas é interessante destacar que a Constituinte foi convocada em 1985 por uma emenda constitucional número 26, à Constituição de 67, remendada pela emenda constitucional número 1 de 69, onde o presidente José Sarney convocava a Assembleia Nacional Constituinte, inclusive por ser uma promessa de campanha do falecido presidente Tancredo Neves, né? Então, o presidente José Sarney, cumprindo uma promessa de campanha, né, do Tancredo Neves, convocou a Assembleia Nacional Constituinte. Os trabalhos começaram em 86 e ela inicialmente seria a Constituição de 1987. Mas o Brasil, naquele momento, já tinha passado pela ditadura militar, sofrido ali 20 e poucos anos de repressão. Então, vários segmentos da sociedade se colocaram presentes no sentido de tentar garantir o seu quinhão na Carta Constitucional. Isso fez com que a Constituição de 88 fosse considerada a Constituição Cidadã. Porém, o próprio Estado não tinha estrutura de garantir tudo aquilo que era previsto. Por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição, o artigo 5º é aquele que trata dos direitos e garantias individuais, especificamente os direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 5º é um artigo bastante extenso, são 78 incisos, nos quais são declarados os direitos e garantias individuais. Nós temos 6 garantias, que são o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança coletivo, a ação popular e o mandado de injunção. Tirando esses 6, os outros 72 incisos tratam de direitos individuais e coletivos. O parágrafo 1º fala que todos os direitos previstos na Constituição, nesse dispositivo, têm eficácia plena, eficácia imediata. Muito bonito constitucionalmente, porém, o judiciário não tinha como assegurar a todos os brasileiros saúde, educação, trabalho, moradia e assim por diante. Então, é sempre interessante lembrar, inclusive as pessoas, os leigos, né, e os alunos dos primeiros anos de faculdade, que a Constituição ela é uma busca por um objetivo, né? A palavra direito, até, ela busca o sentido da reta. Então, a Constituição, ela traça lá no horizonte o que ela busca. Com o passar do tempo, ela vai havendo a legislação infraconstitucional e os direitos vão se assegurando na sociedade. Nós não tínhamos, por exemplo, um Código de Defesa do Consumidor,
Era uma previsão constitucional que o legislador infraconstitucional depois foi lá e legislou, né, através de lei complementar. Também o Estatuto do Idoso, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente não existiam em 88. Então, todo o sistema legal brasileiro, né, algumas leis foram abraçadas pela Constituição, outras leis foram julgadas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, e nós estamos aí com proclamação da República fazem 100 e poucos anos, né? Nós estamos engatinhando ainda em matéria constitucional, mas o que é interessante é que nós temos as garantias, nós temos os direitos. A questão é só aí do cidadão saber onde buscar a eficácia desses direitos, ou através de um advogado, se tiver condições, ou através das defensorias, das procuradorias, para resolver essas questões. Mas quando comparado, doutor Fábio, com constituições de outros países já mais estáveis, né, vamos dizer assim, em termos democráticos, né, certo? As constituições desses países pouco sofrem alteração. Por que as constituições brasileiras sempre sofreram alterações significativas, tanto em termos de quantidade quanto em termos de qualidade? Na verdade, professor, o que acontece é o seguinte: a nossa Constituição, ela guarda para si a competência maior, principalmente para a União, né? Então, todos o direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, direito tributário e assim por diante, são de competência da União. Apenas as leis de organização judiciária e outras questões são delegadas aos estados. Então, a União guarda para si as competências. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos uma Constituição que ela é pouco emendada. É uma Constituição de poucos artigos. Por quê? A República Norte-Americana, ela aconteceu de uma forma diferente da do Brasil. Nos Estados Unidos, o que aconteceu? Eu tenho a proclamação da independência do estado da Virgínia, depois do estado da Filadélfia, depois de todos os outros estados. Esses estados independentes da coroa britânica resolvem se unir, e daí o nome Estados Unidos da América do Norte. O que aconteceu nesses Estados Unidos? Eu tenho uma Constituição americana e depois eu tenho alguns códigos que servem para todos os estados, mas eu tenho em cada estado um código civil, um código penal, um código de processo civil, um código de processo penal, organizações judiciárias. Eu tenho em cada estado, por exemplo, pena de morte. Eu tenho estado que é proibido fumar em via pública. Eu tenho estado que eu tenho religiões oficiais, não legalmente reconhecidas, mas que influenciam a sociedade. Então há uma regionalização, não é isso? Exatamente. Respeita-se as peculiaridades de cada região. Exato. Então, o que acontece? No Brasil, a matéria ficou para a União. Então, de qualquer forma, eu tenho, por exemplo, uma lei que é mais eficaz em determinadas regiões do país e em outras não. Isso não é muito centralizado, doutor Fábio? Não são... Pela extensão do nosso território, o ideal não seria fazer uma descentralização? Mas o problema é que, como as dimensões brasileiras são muito grandes, eu tenho, por exemplo, Estatuto do Desarmamento. Se chegar armado na sala de aula, não vou demorar 5 minutos para ser preso, porque eu não tenho porte de arma. Com certeza, algum aluno ou algum funcionário pode se sentir ameaçado. Mas se eu estiver em alguma região da cidade de São Paulo ou da cidade do Rio de Janeiro, eu posso andar armado. Por quê? São locais onde o Estado não chega. E aí é o que a gente chama de marginalidade. Se nós
sempre vemos com frequência algumas imagens dos morros do Rio de Janeiro ou dos locais dominados pelo tráfico no estado de São Paulo, né, na periferia da cidade de São Paulo, o cidadão lá andando com a arma, com a espingarda, com a metralhadora. É comum esse tipo de imagem. Uma bala perdida, até um grande medo dos cariocas, dos paulistas também. No Espírito Santo temos problemas graves de violência. Então, o Estatuto de Desarmamento vale lá? Não vale. O Estatuto de Desarmamento vale para a pessoa de bem, para o cidadão que mora na rua tal, número tal. Então, infelizmente, ainda algumas legislações não perdem a eficácia. Não que a lei não esteja em vigor especificamente naquela região do país, mas é que às vezes o Estado não consegue estar presente. A questão de dirigir embriagado, por exemplo, em qualquer festa de fim de semana é uma situação que é inevitável, mas o Estado, quando está presente, ele consegue fiscalizar. Quando ele não tem as condições para fiscalizar, acaba caindo, né, na impunidade. O Dr. Fábio, deixa eu aproveitar a sua vinda aqui e como o senhor também leciona a cadeira de Direito Internacional, perguntar, né, o que o senhor achou da eleição do José Graziano da Silva, né, como o responsável da agência da ONU, a FAO, né, que é a agência responsável pela alimentação, pela questão da fome no mundo, né, de erradicação da fome no mundo. Como que o senhor vê essa eleição de um brasileiro para a FAO? Com muita alegria, né? Com muita alegria, muita satisfação, muita honra essa eleição que houve, porque juntamente com o anseio de uma cadeira plena no Conselho da ONU, né, o fato de nós termos um representante mostra que o Brasil não é apenas o país de índios, de escravos e assim por diante. Nós temos profissionais de altíssimo gabarito, tanto na diplomacia quanto nos organismos internacionais. É interessante sempre lembrar que, por uma previsão constitucional nossa, a alimentação é uma busca, da mesma forma que eu estava explicando. Tem pessoas passando fome hoje no Brasil? Isso é inegável. Isso é inegável. Só a gente andar pela rua que sempre tem alguém pedindo alguma coisa, toca a campainha e assim por diante. Morrendo de fome, acreditamos que não mais, principalmente por causa do plano Fome Zero, que foi idealizado pelo José Graziano. Então, é uma busca. Isso vai acabar? Acreditamos que a longo prazo não precisamos. Mas não é um problema só do Brasil. O problema da fome, inclusive alguns países têm se protegido suas fronteiras, inclusive os Estados Unidos em relação ao México está fazendo um muro, né? Nós temos outros países, na China, que estão se protegendo com defesas físicas por causa do problema da alimentação. A população mundial cresce a cada dia, é inevitável. Não vai haver comida para todo mundo, porque eu preciso ter um plantio, né? Então, o que de maior destaque em relação ao novo diretor da FAO, que ele tomará posse no dia 1º de janeiro de 2012, com mandato até julho de 2015, podendo ser prorrogado por mais 4 anos esse mandato. O que é de extremo destaque é que a FAO é composta, a Foods and Agriculture Organization, agência da ONU, ela é constituída por 180 países que são signatários do tratado. Esse brasileiro, nosso candidato, ele conseguiu inicialmente 92 votos dos 180. Então houve um segundo turno, no qual ele concorreu com o ex-chanceler da Espanha,
e ganhou no segundo turno. Essa vitória, e que é bastante importante destacar, teve o brasileiro, o espanhol e mais 4 candidatos, um austríaco, um da Indonésia, um do Irã e um do Iraque. Todos eles fizeram uma exposição em Roma, onde foi feita essa eleição. E é interessante que o número de votos inicial que o Brasil teve, com certeza se deu pela exposição. Então ele trouxe realmente um projeto de altíssimo nível e de destacável interesse para os membros da FAO. Inclusive, os seus princípios, os principais objetivos foram erradicar a fome, que é uma previsão constitucional nossa também, promover uma mudança para a produção sustentável de alimentos, garantir uma maior equidade na gestão global de alimentos, inclusive com distribuição, executar rapidamente reformas internas na própria Foods and Agriculture Organization, a FAO, se concordadas pelos membros, e expandir a cooperação Sul-Sul. A cooperação Sul-Sul é uma questão que faz o seguinte: você pega o hemisfério sul e faz uma cooperação entre Brasil, África, Oceania, para que realmente são o hemisfério mais pobre. Então, para que haja uma cooperação, e isso inclusive já existe na questão de direitos humanos, na doutrina, com uma revista chamada SUR, custeada pela Organização das Nações Unidas. Eu acredito que é de extrema importância para o reconhecimento do Brasil no âmbito internacional, no âmbito da Organização das Nações Unidas e de todos esses tentáculos da ONU ao redor do mundo. E um outro aspecto importante também, Dr. Fábio, que eu gostaria até de destacar aqui, né? Os projetos hoje no Brasil, né, após essa etapa da erradicação da fome, né, os projetos voltados para a habitação. Nós estamos vendo aqui no município de Bauru e municípios da região, né, vários projetos voltados para a construção de casas com financiamento, né, certo? Que é um outro direito, vamos dizer assim, importantíssimo, tá? Constitucional também. Moradia. Certo? Que é a moradia, né? E que finalmente tivemos aí uma retomada, né? Uma vez que foi um exercício muito amplo durante o período militar, com a construção dos núcleos habitacionais, né? E que agora retornou, né? Através do governo federal, novamente o financiamento para as classes menos favorecidas, para que possa ter também o seu teto, ter a sua habitação, né? Então são, vamos dizer assim, alianças importantes, né? A questão da fome, quer dizer, a erradicação da fome e a moradia. É isso que são dois, vamos dizer assim, pilares, certo? Para uma pessoa se sentir cidadã. Com certeza, sempre busca a dignidade da pessoa humana. O lar, né? Se você perguntar para qualquer brasileiro hoje, se ele tiver comida na mesa, uma casa e um trabalho para sustentar a sua família, são basicamente aquilo para a pessoa falar assim: me sinto uma pessoa, né? Eu sou cidadão, exerço meus direitos. E é sempre interessante lembrar que a pessoa, para que ela se sinta cidadã, ela tem que ter direito a um lugar para exercer seus direitos, né? Com certeza. É uma questão até de nacionalidade isso, que nós tínhamos, o Estado ficou ausente um determinado período em relação à habitação, mas agora ele volta de uma forma mais simples, né? Que depois, em outra oportunidade, eu gostaria de explicar a questão do financiamento, né? O Estado não te dá uma casa, ele te dá o dinheiro. E aí você vai comprar o terreno, vai pagar a construção, vai pagar o INSS, e isso de uma forma ou de outra acaba voltando para o Estado em dinheiro também, mas é uma história mais longa. Sim, mas é uma forma de propiciar. Com certeza. Da mesma forma como a educação nos sistemas de bolsa e assim por diante. Sem dúvida. Eu gostaria então de agradecer aqui a presença do Dr. Fábio Gabos Álvares. Dr. Fábio é advogado aqui
na cidade de Bauru, advoga para Bauru e região, né? Tem um escritório na Anvardabos, é isso, né, Fábio? Anvardabos 746. E o Dr. Fábio também é professor da área de Direito e gostaria de agradecê-lo por mais uma vez estar aqui no programa, falando sobre a nossa Constituição e sobre aspectos do direito internacional. Professor, agradeço o convite e é sempre um prazer responder positivamente a essas questões que são realmente elucidativas. Infelizmente a imprensa às vezes transmite uma notícia da forma que quiser, né? Nós temos a obrigação de tentar falar corretamente aquilo que a Carta Constitucional nos permite. E se vocês tiverem alguma pergunta para o Dr. Fábio Gabos, pode enviar através do nosso e-mail edireito@tvprev.com.br, que o Dr. Fábio terá o maior prazer em responder. Eu peço a você, telespectador, continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.